facilitar o retorno de uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda, que integra a União Europeia. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. A cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h35. Bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1 e também no nosso canal do YouTube, começando primeira edição do CBN Esportes Campinas. Vamos juntos até o meio-dia, trazendo muita informação para você e falando daquela que joga hoje à noite, a despedida da Macaca no Campeonato Brasileiro da Série B em 2022, um campeonato cheio de altos e baixos, mas que no fim das contas podemos dizer tem um saldo positivo, né, Júlio Nascimento? Bom dia, Julião. Bom dia, Pio. Gostei que você utilizou aí aquela, né? Tem amigos que gostam de utilizar ela vai jogar hoje. É a Ponte Preta que entra em campo contra... Aí o coração dispara, aquela coisa toda, né? Ela. O tratamento ela eu acho um tratamento tão carinhoso, Júlio. Né? É verdade, Pio. É muito legal. O torcedor campineiro, ele é um dos mais criativos de todos do Brasil, é impressionante. Eu gosto quando um rival chama outro de primo ou irmãos. Eu acho muito legal isso aí, faz parte da rivalidade, é isso que alimenta um pouco também a paixão de torcedores de Ponte Preta e Guarani. Mas falando sobre a Macaca, Pio, que entra em campo hoje contra o Náutico às 9h30, estaremos nesta transmitindo a última rodada da Série B. A Macaca termina, como você disse, um campeonato que começou ruim para a Ponte, de muita oscilação no primeiro turno, mas de uma ascensão no segundo turno. A Ponte teve um momento muito interessante, que ela inclusive ficou a 4 pontos do G4, flertou com a possibilidade de brigar pelo acesso, mas o saldo final é a permanência, sem riscos de queda, sem também possibilidades de acesso, mas um olhar para 2023. E o Igor Formiga, que será uma das opções hoje na equipe titular, falou sobre essa partida contra o Náutico nos aflitos. Muitos veem esse jogo como não tá valendo de nada, é um jogo que não tá valendo de forma alguma, mas eu acho que isso pra mim, falando pessoalmente, eu acho que é um jogo muito importante pra mim, porque sei que tem muitas pessoas vendo esse jogo, sei que não tá valendo classificação, não tá valendo título, não tá valendo rebaixamento, mas é um jogo importante e é bom terminar um ano com a vitória. Também acho que o campeonato A2 é muito difícil, muito complicado. A gente tá com esse pensamento de começar um ano muito bem, muito focado, pra gente conseguir esse título e sair com acesso. Pio, você percebe que o Igor Formiga já começa a falar de Série A2 e também falar sobre título em Série A2. É o mesmo discurso do Hélio dos Anjos, porque a Ponte ela tem utilizado essa reta final para fazer algumas observações, para realizar testes e preparar o time, porque o grande objetivo de 2023 será o acesso dentro do Campeonato Paulista. Por isso, hoje, a partida vai ter uma Ponte Preta com uma escalação alternativa. A ideia do Hélio dos Anjos é dar oportunidade justamente para os jogadores que não receberam tanta atenção assim, já pensando justamente nessa Série A2. No gol, por exemplo, a gente deve ter a estreia como profissional do Pedrão. O Pedrão está desde 2019 na Ponte, ele foi emprestado para alguns times, teve uma grande Copa São Paulo recentemente, é um jogador muito elogiado na base, no Sub-23 também foi muito elogiado, deve receber hoje uma oportunidade como titular. Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches, e aí a tendência na lateral esquerda é que o Arthur não jogue, aí tem o Jean Carlos ou Bernardo que pode atuar improvisado, meio campo com Felipe Amaral, Leonaldi, Alisson, esse trio titularíssimo, na frente, além do Fecinho do Luca,
uma oportunidade para o jovem Vitinho desde o início da partida. A tendência é que seja essa escalação da Ponte, principalmente com essas duas grandes novidades. Pedrão e Vitinho entre os 11 que devem começar a partida hoje nos aflitos, viu, Pio? Aí seria muito legal, né, Carlão, ver dois jovens como titulares. Tá chegando a Copinha é sempre também uma amostra do que pode ser o elenco pontepretano, o elenco de qualquer clube, para o Campeonato Paulista, por exemplo, e a própria Série B do Campeonato Brasileiro, aquilo que o Hélio vai poder observar, vai poder utilizar. A Ponte tem no seu DNA também usar jogadores da base. Acho que como última partida dentro do campeonato, ter Pedrão, ter Vitinho, acho que seria algo muito legal, até pro torcedor, né? Bom dia, Carlão. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição, sexta-feira, né? Sempre gostoso. Sextou. Né? Até pra falar, né? Sexta-feira. Parece que a dicção é mais gostosa. Realmente. E bacana ter aí a estreia do Pedrão, mais um jovem, um goleiro que se está na Ponte Preta até hoje, teve empréstimos aí, mas se está na Ponte Preta é porque tem qualidade. Porque ontem nós falávamos do Guarani, que é uma das maiores, se não for a maior escola de revelações, meias e atacantes, e a Ponte também ela pode entrar nessa seara de uma das maiores escolas de revelações de goleiro, revelações de zagueiros, jogadores defensivos, e tá aí, o Pedrão é mais uma esperança, tem o Vitinho também, que aos pouquinhos vai se ambientando com a categoria profissional, mas o Pedrão é uma grande oportunidade, e ele deve saber que a responsabilidade é grande em defender o gol da Ponte, onde Ivan saiu, onde João Brigatti saiu, Sérgio Guedes saiu, Alexandre Fávaro saiu, Valdir Pérez saiu, Carlos saiu. Nossa. Então é muita gente boa e quem sabe aí o Pedrão com muita força de vontade, com muita qualidade e perseverança, ele pode entrar aí nesta galeria de grandes ídolos que vestiram a camisa 1 da Ponte Preta. O Emerson Santana tá mandando bom dia aqui pra gente, no WhatsApp também, 991869070. O Luiz Henrique tá dizendo que hoje vai estar ligadíssimo nos 99.1 pra acompanhar a Ponte Preta, que vai ter narração de quem, Júlio Nascimento? Opa, hoje tem na casinha, né, Rafael? Hoje a Ponte Preta aí estará em campo contra o Náutico nessa expectativa de conseguir uma vitória, como disse o Igor Formiga, para terminar bem a temporada e já com confiança para a próxima temporada, que será muito importante, né? Narração de Júlio Nascimento, comentários de Carlão de Freitas, Adriana Almeida nas reportagens com Fábio Scheibe no plantão, ancoragem de Marco Guarizo, toda a rapaziada a partir das 9 horas da noite, aqui nos 99.1, a bola rola às 9h30. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do outro dos irmãos, né, Carlão? Os irmãos, eu lembro muito dos meus avós, minha avó Carmela e meu avô Benedito, aliás, essa noite eu sonhei com os dois, olha essa coisa boa, isso é muito gostoso. Coisa boa. E eles falavam, os irmãos, é engraçado, acho daqui bacana. A pouco, outro dos irmãos, o Guarani. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples.
Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E já estão definidos os grupos e jogos da primeira fase do Campeonato Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 7 e 11 de dezembro, lá em Betim, Minas Gerais. O Vôlei Renata, Carlão de Freitas, caiu no grupo A, que tem como cabeça de chave o Cruzeiro. E vai ser a estreia do Vôlei Renata no Campeonato Mundial, exatamente contra o Cruzeiro, no dia 7 de dezembro, às 9h30 da noite. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. h 46, Júlio Nascimento, no domingo tem a despedida do Guarani, atenção torcedor, 4 da tarde será a partida, 9.000 ingressos já garantidos para o torcedor, que vai encher o brinco no próximo domingo, Julião. E será o maior público do Brinco de Ouro nessa temporada, né, Pio? Aliás, estava até conversando com um amigo, e o nome dele é Murilo, ele falou o seguinte, foi uma grande estratégia do Guarani, pelo seguinte ponto, além de lotar o estádio numa partida que pode definir a classificação para a Copa do Brasil de 2023, o Guarani com esses cadastros tem a oportunidade de entender melhor o público, melhorar os planos para sócio, pensar em ações futuras e dar um up aí nessa média de público que nessa temporada não foi boa, né? A gente entende o torcedor bugrino, que ficou muito decepcionado pela oscilação tanto na Copa do Brasil, Campeonato Paulista e na Série B, mas essa arrancada no segundo turno deixa o torcedor esperançoso e deixa a diretoria esperançosa também de que a próxima temporada será mais positiva e de dias melhores. Pio, para esse jogo contra a Chapecoense, o Guarani já não vai contar com 4 jogadores que foram liberados pela diretoria, não estão nos planos do Guarani. O Lucas Ramon, lateral direito, inclusive foi utilizado em algumas partidas pelo Moser no segundo turno. O Silas, volante, esse perdeu espaço, praticamente não jogou aí no segundo semestre. E também os atacantes Lucas Venuto e Maxwell. Termina então a passagem no Maxwell pelo Guarani. Foi talvez aí um dos jogadores que mais decepcionaram, né, Pio? Em mais de um ano no clube, 32 jogos, nenhum gol marcado. E ficou na minha cabeça a entrevista do Marcelo Chamusca, quando o Chamusca foi apresentado no Guarani, o Maxwell teve o melhor momento da carreira dele com o Chamusca, e o Chamusca disse o seguinte, nos treinos, o Maxwell é o melhor jogador do Guarani, mas ele não está conseguindo transferir essa confiança para o campo, e não conseguiu, ele não deixará saudades ao torcedor bugrino no ano que vem, né, Pio? Não deixará, Júlio Nascimento, até porque, Carlão, tem momentos que eu confesso pra você que tinha até esquecido que o Maxwell tava no elenco. Quer dizer, é o tipo de jogador que realmente não vai deixar saudades. Nos últimos tempos o Silas também ficou bem desprestigiado, né? O Silas foi um jogador de confiança do Daniel Paulista, né? O Daniel Paulista no início do ano indicou a contratação do Silas. O Lucas Venuto também, nos últimos tempos, nem banco de reservas estava frequentando. E o Maxwell foi algo negativo desde o Paulistão, né? Aquele fatídico jogo contra o Palmeiras. A partir dali ele entra realmente num processo de queda dentro do Guarani. Mas e nós já discutimos isso, e aí eu falo realmente, nem em tom de brincadeira, dos irmãos de Campinas, né? Como eles entram em cada
barca furada, sabe? Muitas. Desses atacantes de beirada, Pio, que eles jogam 400 jogos na carreira e marcam 2 gols na vida. Sabe, o Maxwell infelizmente entra nessa, tem o menino Iago que entra nessa, lá na ponte tem o Nicolas que estava aí, teve o Richard ano passado, eu não sei o papel do empresário, como que o dirigente cai nessa, não pega o histórico, não pega o perfil, como que um atacante, pode ser de beirada, mas numa temporada de 50 jogos, vamos colocar assim, ele marca 2 gols, 3 gols. O tal do atacante tático que, pelo amor de Deus, nossa, é insuportável, né? E a gente fala dos nossos clubes porque a gente acompanha o Guarani, a gente acompanha a Ponte Preta, mas isso no Brasil, infelizmente, é uma tônica, né? Todo time tem o tal do atacante tático. Eu não sei se isso é obra dos treinadores modernos, né? Essa coisa de fazer a recomposição para marcar o lateral adversário. Eu não sei o que é, mas que tá cheio de atacante tático no futebol brasileiro, tá. O Júlio falou algo interessante, Carlão, porque recentemente o Guarani anunciou aquela parceria com a In The Game, que é um braço da BTG Pactual, e também com a Ernest Young. A ideia deles era entender um pouco mais também sobre essa situação, conseguir trazer um pouco mais o torcedor para perto do Guarani. A média de público em Campinas tem sido muito pequena. Se a gente levar em consideração o número de torcedores que Guarani e Ponte Preta tem, a gente não pode olhar os clubes com uma média aí de 2.500, 3.000 torcedores. Então você ter esse cadastro, você ter esse contato maior, acho que é um processo que precisa ser feito, né, Carlão? Porque não dá pra ficar com o estádio Brinco e Moisés com 2.500, né? Olha, Pio, no tempo do futebol business, né, que nós estamos vivendo hoje, os números das nossas equipes são números baixos, né? Nós não vendemos camisas, nossos estádios não lotam, sempre os 2.000, os 3.000, sabe? Quando faz uma promoção dessa, e aliás uma promoção muito salutar, muito importante, merecida, né, para a torcida do Guarani, aí sim que a gente acompanha 8.000, 9.000, mas não dá para esperar toda vez promoção, e sempre essas promoções quando a coisa vai mal, né? A ponte tá caindo, o Guarani tá caindo, aí eles abrem os portões, diminuem os preços dos ingressos, mas não dá. No futebol business, se você apresentar para o empresário, para o investidor, os números de torcedores, os números das vendas, os sócios torcedores, assusta pelo lado negativo, né? Porque às vezes o cara assusta e fala, nossa, mas é tudo isso. Não é tudo isso, infelizmente. Os números do Guarani, os números da Ponte Preta, em termos de business, futebol business, são números muito abaixo. E aí isso significa patrocínios mais baratos, né? Quanto menos o consumo do torcedor, mais barato é o patrocínio. 11h52, daqui a pouquinho a gente vai pra capital paulista. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Campinas. Onze 11h54, informações dos clubes de São Paulo, chegando o Gabriel Dudziak. Com as confirmações matemáticas do título do Palmeiras e da vaga do Corinthians na fase de grupos da próxima Libertadores, São Paulo e Santos são os dois paulistas que miram objetivos maiores nas 3 rodadas que faltam para o fim do Brasileirão.
No caso, ambos buscam uma vaga na próxima Libertadores e para isso precisam ficar entre os 8 melhores do campeonato. Neste momento, o tricolor paulista é o 8º e, portanto, está atingindo o objetivo. O problema é que, embora o São Paulo tenha 51 pontos, 2 a mais que o América Mineiro, o time do Morumbi soma apenas 12 vitórias, contra 14 do Coelho e 13 do Fortaleza, que vem logo atrás. Ou seja, na prática, neste momento, igualdade de pontos com essas equipes significa que o tricolor perde nos critérios de desempate. Pensando em somar mais pontos para garantir a 8ª posição, o São Paulo fecha nesta sexta-feira os preparativos para encarar o Fluminense no Rio de Janeiro, sábado, às 4h30 da tarde. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com o meia Rodrigo Nestor, que está suspenso, e não deve ter nenhum retorno de atletas lesionados para essa partida. Hoje, o provável São Paulo teria Felipe Alves, Rafinha, Ferrarese e Léo, Reinaldo, Pablo Maia, Igor Gomes ou Galopo, Patrick e Wellington, Luciano e Caleri. O Santos também pensa nessa vaga para a Libertadores, mas a situação é mais complicada. O Peixe é o 12º colocado e está a 5 pontos do São Paulo. Por isso, qualquer chance de classificação passa por um aproveitamento de 100% ou algo muito próximo disso nas próximas 3 rodadas. Neste sábado, também às 4h30, os santistas têm uma boa oportunidade, já que enfrentam o Avaí na Arena Barueri. A partida será disputada na Grande São Paulo em uma tentativa de o Peixe melhorar a arrecadação com bilheteria nos jogos nos quais é mandante. O técnico santista Orlando Ribeiro pode ter a volta do zagueiro Maicon ao time titular após ele se recuperar de lesão, enquanto Rodrigo Fernandes e Madson, que cumpriram suspensão, devem retornar ao 11 inicial. Ainda no sábado, mas às 8h30 da noite, o Corinthians joga contra o Ceará na Neoquímica Arena. Daqui até o final do campeonato, o alvinegro paulista joga apenas por uma melhora na classificação, uma vez que já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. É uma situação semelhante à do campeão Palmeiras, que joga apenas para somar mais pontos do que já tem e terminar o campeonato com um aproveitamento superior ao atual. No domingo, o Alviverde encara o Cuiabá fora de casa às 6h30 da noite no horário de Brasília. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Gabriel Dudziak e Carlão de Freitas. A pressão sobre o Vitor Pereira e sobre o Duílio começa a acontecer por parte de torcedores que já queriam uma definição do técnico do Corinthians, se ele fica ou não. E agora uma pressão dos jogadores também, porque nos bastidores a informação é que os jogadores estão insatisfeitos com essa indefinição. Precisa resolver, né, Carlão? E essa indefinição atrapalha já o processo de preparação para o Corinthians na temporada que vem, que é uma temporada super importante, uma temporada que tem Copa Libertadores. E o Corinthians, eu creio que vai montar uma equipe compatível com a sua tradição. Tudo bem, não tem dinheiro e tal, mas a partir da criatividade consegue contratar bons valores como conseguiu. O Corinthians no início do ano é sob o comando do Silvinho, né, o 2022. De repente chegou Paulinho, chegou o Renato Augusto, chegou o Roger Guedes, chegou o Yuri Alberto agora na parte final, então deu uma outra cara para a equipe. Agora, tudo isso sob a batuta do Vitor Pereira seria muito mais tranquilo. Eu acho que se não houve o anúncio até agora é porque não houve o acerto, né? Porque se houvesse o acerto, isso já seria anunciado até para o Corinthians iniciar esse processo 2023. Então não houve o acerto ainda, e isso atrapalha realmente, até porque o 2023 para o Corinthians é um ano muito especial. Ô, Júlio Nascimento, e aquela história, né? É óbvio que a pergunta foi muito mal colocada, foi muito mal feita quando daquele nosso colega pro Vitor Pereira, se quem mandava era ele ou a esposa e tal. A pergunta foi muito mal feita, mas a gente sabe que a questão familiar manda e manda muito. As conversas do Vitor com a família, com filhos, com a esposa, eu acho que vai ser para definir se ele fica ou não. Isso pesa, né, Julião? Eu acho que o ponto não é nem sobre quem manda, mas assim, você precisa de um diálogo familiar para entender as necessidades, né, pessoais. Isso é do jogo, né, Pio? Se você precisa mudar de cidade, você vai conversar com a sua família, o Carlão, idem. Eu acho que isso faz parte de uma decisão. E isso tem pesado contra a permanência do Vitor Pereira. Eu acho que a diretoria do Corinthians tem consciência disso, né? Até porque a informação que nós temos é que um dos dirigentes do departamento de futebol do Corinthians já fez, inclusive, um contato com o Eduardo Coudet, que está deixando o futebol espanhol, né? Estava no Celta de Vigo. Fez uma grande campanha no Internacional recentemente, mas não foi tão bem assim no futebol europeu. Então o Corinthians começa a procurar e debater nomes, justamente porque sabe que as chances de permanência do Vitor Pereira neste momento estão cada vez menores, né, Pio? Exatamente. Júlio Nascimento, até a tarde. Até, meu amigo, até mais tarde.
Carlão de Freitas, à tarde a gente fala da reunião do Tite na CBF. A lista sai Opa, segunda, tá chegando! Carlão, tá chegando, Valeu, a Copa vai começar. até 11h59 e a gente volta às 4 na segunda edição. Até lá. CBN Esportes Campinas. Oferecimento. Consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.